na tela. Time que joga junto. Ah, Mari tá entrosadíssima. Temos personagens? Vamos ouvir personagens do Palmeiras na vitória de 3-2 sobre o Sporting Cristal. Vamos lá. A única coisa que dá tranquilidade aos nossos torcedores e à mídia é ganhar jogos e títulos. É a única coisa que dá tranquilidade. E os meus jogadores e o treinador sabe, porque já o disse várias vezes, o futebol é resultados. Ponto. Futebol é ganhar. Ninguém quer saber quantos jogos. 52? 50? 32 vitórias. Eu estou com Paulistão 16 jogos. Até agora quantos jogos fizemos? 16, 17, 18 jogos. 2 derrotas. Mas parece que está tudo mal, não é? Parece que está tudo em crise. Estou muito contente com o plantel que temos. Temos um plantel bom, mas neste momento ainda está a 70% daquilo que pode, não só fisicamente, porque temos jogadores lesionados, mas também aquilo que tem que ver com a dinâmica e a fluidez daquilo que é o jogo coletivo. Foi uma vitória muito importante, por como foi, por os resultados que vimos trazendo de atrás, que a gente vem de perder na final, em um empate no começo do Brasileiro, então essa vitória foi muito importante para, sobretudo para a nossa confiança, e somar 3 pontos para o começo dessa fase de grupo, que é muito importante. Professor Celso, o professor Abel Ferreira, mesmo com a vitória, estava lá, meio resmungando. Só dá um valor quando ganha, futebol. Não falou nenhuma novidade também. Pois é. Mas para o Palmeiras é importante a vitória, é importante voltar a fazer gols. Ainda essa questão de muito Estevão, e quando não tem Estevão, eventualmente Piquerez, mas precisa procurar mais variação. É um Palmeiras em reconstrução, né? É só você comparar o Palmeiras de outros tempos do Abel, ele passaria de uma maneira diferente por um adversário como esse, mesmo sendo fora de casa. Essa questão do fora de casa, Abel, que a gente discute muito aqui, para o Palmeiras do Abel em Libertadores nunca foi muito problema, não. Principalmente com adversários desse nível. E o jogo acabou sendo mais complicado do que se imaginava. No primeiro tempo, o Palmeiras foi acordar depois dos 30. Depois dos 30, tem 2 chances seguidas e o gol. Depois, o Palmeiras, quando está melhor, mais próximo de fazer o segundo gol, toma o empate e 2 chutaços assim de fora da área, 2 golaços do Sporting Cristal, né? 2 golaços típicos de jogo na altitude. É isso. Mas não foi. Sem altitude, mas gols de altitude fora da altitude. Você está falando dos 2 gols do Sporting Cristal? Sim. Em comum, eles têm espaço para finalizar de fora da área. Isso o Palmeiras deu demais. Mas tem uma coisa legal do Palmeiras, a capacidade de reação. Porque se você pensar que ele toma o primeiro empate já na metade do segundo tempo, num momento em que estava melhor. O jogo que esquenta ali, né? Na segunda metade do segundo tempo. Então, consegue passar à frente com o pênalti. E até a gente pode discutir aqui, na minha opinião foi pênalti, acho que tem um pé trançado ali por trás. Toma o empate de novo no lance seguinte e ainda consegue nos acréscimos chegar a uma vitória. Então foi uma capacidade de resistência ali muito importante desse time, que é cascudo. Agora o futebol precisa ser reconstruído, né? É aquela história que a gente vem falando, mais opções no ataque, uma constância que esse time já não teve ao comandar as partidas e que já não tem mais. O Abel precisa achar isso logo, porque senão ele vai continuar ouvindo essas críticas que tanto o irritam. Mas é técnico do Palmeiras, um time grande, acostumado a vencer ou estar sempre entre os primeiros colocados em todas as competições nos últimos anos. Não adianta ele espernear ou reclamar disso, porque vai ter críticas quando não ganhar. Ganhamos, jogamos, ele falou lá o número, não me lembro. 20 jogos, só perdemos 2. Tá, mas um deles foi contra o Corinthians na final. Peso 2, né? Hã? É peso 2. É peso 10. E esse tipo de jogo era o tipo de jogo que o time do Palmeiras, do Abel, se desvencilhava bem. E aí teve mais dificuldades do que costuma ter, mas é o que você cantou aí, mal acostumado você me deixou. Esse último gol é muito parecido com o gol que o Vasco sofre
no Melgar, né? Bola na segunda trave, o atacante vem por trás do marcador e faz de cabeça ali. Muito semelhante à construção. Você destacou, Eugênio, que os 2 gols do Sporting Cristal, em chutes de fora da área, eles têm em comum que o Palmeiras deu muito espaço para os caras chutarem. E me lembrou aqui o Leon, nosso editor-chefe, que foram em momentos em que o Palmeiras jogava com 3 volantes, porque já tinha saído o Felipe Anderson. Chama atenção isso? Chama atenção. Acho que ali é uma questão de equilíbrio, né? A gente entende que é uma transição, ontem foi uma escalação até mais modificada do que antes, né? Com o Bruno Fux fazendo aquele lado direito ali, né? Com outras novidades, com o Felipe Anderson jogando ali no espaço centralizado. É um time que claramente está em processo de transformação e vai precisar de ajustes. É um processo que não se faz da noite para o dia. Então, se ele teve a maior parte do tempo a posse de bola, se ele empurrou o adversário para o seu campo de defesa, se ele conseguiu encontrar os espaços, ao mesmo tempo, quando ele teve que baixar a marcação, ele não soube proteger a sua área. É claro que você vai proteger muito dentro da área, porque é de dentro da área que saem as finalizações, em sua maioria, que se transformam em gols. A probabilidade de um chute de fora entrar é menor. Só que quando você dá o espaço que deu, e os caras foram muito felizes nas suas respectivas finalizações, pegaram muito bem na bola, bolas indefensáveis para o Everton, mas eles tiveram a liberdade de ajeitar, preparar, pensar e cada um fazer o seu chute. E aí faltou equilíbrio para o Palmeiras. Uma coisa é você estar com a bola, o adversário te chamar para o campo de defesa. Vem, que eu estou aqui fechadinho. Aí quando você sai na frente, o adversário, na necessidade de ir para o resultado, resolve sair para o jogo. Quando sai para o jogo, você tem que estar pronto para bloquear não só os espaços dentro da área, como na entrada da área. Ainda mais quando você tem 3 volantes, né? Mas não foi o caso, é um processo. Tem que ser refinado, tem que ser elaborado, trabalhado, jogo a jogo, dia a dia de treino. Eu acho que no primeiro gol, essa questão do espaço é clara. Não podia ter dado espaço. Mas no segundo, é muito inusitado dali, né? A felicidade. E foi mais rápido. O cara ajeita e bate mais rápido. Nesse primeiro, esse é o primeiro, né? Que pombo sem asa que o cara acertou também, hein? Então, mas nesse primeiro... Ó, você vê que ela é trabalhada, né? Porque tem o pivô. Tem o pivô, Foi bem no cantinho, foi rente atrás. Agora, o segundo, o cara quase não tem ângulo. Ele vai ter ângulo quando ajeita, né? Eu acho que o segundo se perdoa mais. Foi mais rápido, mais fora de ângulo de chute. Você está jogando, você não espera que o cara vá fazer isso. O primeiro não. O primeiro é uma jogada mais cantada. Tinha que estar posicionado ali para ter um bloqueio mais muito imediato. Muito dos chutadores, né? Do Sporting Cristal. Muito bom. Falando especificamente sobre um jogador do Palmeiras, importante... Tavares, né? O Vitor Roque, 4 jogos, nenhum gol. Até que ponto isso é preocupante ou não? Eu pensando comigo mesmo. 4 jogos, nenhum gol. Mas quantos ele perdeu? Quantas chances ele teve? Não foram tantas assim. Foram, Mari? Não foram. É o Palmeiras também tentando trabalhar com a figura do Vitor Roque, né? Porque quando o Abel, ele, entre aspas, forja o Maurício para ser esse jogador mais avançado no Campeonato Paulista e as coisas funcionam, é um Maurício já muito mais adaptado ao Palmeiras, é um jogador que já atuava, estava por aqui na temporada passada, é um jogador que desempenha também essa função e outras funções. Mas o Vitor Roque, ele ainda está nesse momento dentro de uma equipe em ajustes. Então eu estou com você, eu não vejo essa preocupação com ele não marcando ainda. Eu acho que faz parte de todo esse processo que o Abel está tentando construir. Ainda assim é um jogador que incomoda a defesa adversária, que arrasta marcador. Causou 2 pênaltis recentes, né? Que vai sofrer pênalti, que vai cavar pênalti. Então, eu acho natural esse início do Vitor Roque no Palmeiras. Porque mesmo que isso não seja falado ou cobrado do centroavante, do atacante, que não está fazendo gol, que não seja cobrado por torcida ou por nós mesmos da mídia, o próprio atacante, ele se sente mal, ele se cobra. Eu nunca vi um atacante, um centroavante, que fique tranquilo sem fazer gol. Eu acho que é um... Estou exagerando, professor? Eu acho que é um caso que, inclusive, vem do cara, o íntimo do cara. Sim. Os caras que faziam gol e que eram bons pra caramba, que nem o Romário, ele sempre dizia, eu não preciso jogar bem, eu preciso fazer gol. Então, o gol é uma obsessão.
para esse tipo de O jogador. cara é contratado para isso. Ainda mais no Palmeiras, que tanto que a gente falou desse 9, e o 9, e o 9, e o 9, Exatamente. daqui a pouco o 9 não faz gol, todo jogo tem que entrar o Flaco, a torcida vai perceber e vai ficar pegando no pé em relação a isso. Se o time estiver ganhando, como ontem, ganhou 3-2, essa cobrança vai ser muito menor. Mas, por exemplo, estava 3 jogos sem marcar, 2 deles em final contra o Corinthians, que o Palmeiras perdeu, aí a cobrança vai ser gigante. Na verdade, o time estava 3 jogos sem marcar, né? Não só era ele, o time, ele. eu estou dizendo, o time. então. Não, você tem razão. Mas ele tem ele já chega com essa coisa ele é o homem-gol, ele tem que... Mas eu acho que é uma questão de tempo, daqui a pouco ele está aí. E em cima dele tem algo que é uma realidade, mas às vezes é cruel você cobrar em cima disso, que é o valor. Isso é O valor foi alto para os padrões brasileiros, 150 milhões de reais, não sei quantos milhões de euros, que eu nem lembro mais, 25 talvez. Enfim, e aí fica todo mundo com esse negócio, olha quanto custou, cadê os gols? Às vezes é cruel isso, não é? É mais cruel ainda quando o cara nunca mais retoma a forma que justificou isso. Que eu acho que não é o caso do Vitor Roque. Ele é um jogador jovem, ele vai dar para o Palmeiras retorno técnico e mais para frente retorno financeiro. Tem outros casos aí do futebol que o cara vem supervalorizado por coisas que fez e nunca mais foi o mesmo. Esses entram para a história, né? Você fala assim, poxa, deu dinheiro no cara. Claro que eu posso queimar a língua, não sou adivinho, mas eu tenho certeza que ele vai fazer gol. Não, eu também. O Palmeiras, nesse time, ele sempre soube fazer gol. Sim. Vai desaprender? Sim. E ele tem participado do jogo, você lembrou, acabou de sofrer pênaltis em semifinal, um que não foi, mas tudo bem. Um em semifinal e outro em final. Né? Ele não se omitiu. E isso porque ele entrou ali, o primeiro jogo dele, que é contra o São Paulo, praticamente chega, treina e joga. Ele precisa de uma adaptação, o time precisa se adaptar a ele. A readaptação ao futebol daqui, a adaptação ao clube, ao Palmeiras, ao time, a maneira do time jogar. E do time em relação a ele também. E ainda assim, né, um time que busca muito o Estevão. E o Estevão, por si só, Verdade. ele é um definidor, né? Ele busca definir as jogadas. Então, o Vitor Roque ainda passa por essa situação do time procurar muito o lado direito, que é um lado que desequilibra, mas que também condiciona muito o jogo do Palmeiras. Eu não tinha pensado nisso, hein, Mari? Legal essa sua observação, porque realmente o Estevão, ele também dá assistência de vez em quando, mas é um cara que procura muito finalizar. E por outro lado, ou do outro lado, na maioria dos jogos do Palmeiras recentes, saem poucas jogadas. Isso. Já que procuram muito o Estevão. Sobra menos para ele. Qual a sua visão, sua análise desse início de Vitor Roque? Ainda sem gols, Eugênio? Eu acho que tudo que foi colocado aqui, né, faz sentido, é verdade, mas mesmo com tudo isso, está devendo. Está devendo. É uma análise até aqui. Pode ser que amanhã ele comece a fazer um gol atrás do outro. Mas até aqui, não é só pela falta de gols. Eu acho que faltando fazer algo diferente, algo de especial, algo de, sabe, mais dinâmico que a gente espera dele. Não é só o gol. É claro que o gol é o ponto principal. Foi contratado para isso, né? Foi contratado para ser o camisa 9, o homem que vai empurrar essa bola para dentro. Claro que chegou numa semifinal de campeonato, pegou semifinal, final, estreia em Libertadores. Tem tudo isso, tem toda a questão, todas as questões que foram colocadas aqui, do coletivo, da situação do Estevão e tal. Beleza, isso tudo ameniza. Mas o fato é que até aqui a gente esperava gols. E eles não vieram. Em outras palavras, o Eugênio foi educado com o Abel Neto, com o professor Celso e com o Mário. Não sou educado, não, concordo com tudo que foi colocado. Mas acho que com tudo isso, eu esperava que ele estivesse rendendo mais. Não, senhor, em outras palavras, o Eugênio falou: vocês estão passando pano pro Vitor Roque. Passa pano ou corneta, lembra? O cara não fez gol até agora, você falou isso. Não falei mas você é um cara educado. Eu falei que concordo com tudo que foi colocado. Mas ainda assim, ele deveria superar tudo isso. A gente esperava que ele viesse para superar todas as adversidades. Talvez ele consiga, com o tempo, vamos esperar. O excepcional ele ainda não fez. E uma hora acaba esse negócio do "tô chegando agora". Sim. Uma vez eu cheguei para trabalhar num lugar que tinha um problema de relacionamento, e fizeram lá uma reunião para lavar roupa suja. Eu falei: olha, desculpa, eu estou chegando agora. E o chefe interrompeu e falou assim: quando é que você vai chegar de vez? Então é o caso do Vitor Roque. Uma hora vão perguntar para ele quando é que ele vai chegar de vez. Né? Durão. Era Durão, ele. Chefe aí, hein, professor? Falecido, que Deus o tenha. Que Deus o tenha.
Desculpa, o Leão falou alguma coisa aqui. Então vamos lá. A gente tem imagens? Temos imagens? Temos imagens. Mais um episódio de racismo. Tristes imagens. Em jogos... Eu ia falar em jogos da Comebol Libertadores, da Sul-Americana, mas em jogos do Brasileiro, da Copa do Brasil, enfim. De Copinha, de Libertadores Sub-20, de La Liga, de Champions. Mas a Comebol Libertadores... Brasileirão feminino. Isso porque formalmente, antes dos Jogos da Libertadores, está tendo toda aquela ação formal contra o racismo. Mas não adianta você ter ação formal contra o racismo se as pessoas são isso aí que a gente está vendo em vários países. Né? Nota do Verdão. É desgastante que semana após semana tenhamos de nos manifestar em razão de atos racistas praticados em jogos de futebol. A reincidência deste crime, cometido nesta quinta-feira, dia 3, por um torcedor do Sporting Cristal, que imitou um macaco em direção a palmeirenses presentes no estádio, demonstra novamente que as medidas adotadas até o momento são inadequadas e insuficientes para combater os insistentes episódios de discriminação racial ocorridos nos gramados sul-americanos. Concordo com o Palmeiras. Que o Sporting Cristal, as autoridades de segurança pública do Peru e a Comebol tomem as devidas providências. Do contrário, gestos como aos que assistimos hoje continuarão se repetindo com a bênção da impunidade. Quanto ao Palmeiras, seguimos leais ao nosso compromisso de lutar contra toda e qualquer forma de discriminação. Racismo não é provocação, racismo é crime. Concordo com tudo que disse. O Palmeiras teve esse de ontem, teve o do Luigi, teve um que o Palmeiras jogou lá contra o Mirassol, que o segurança do Palmeiras, só nessa temporada o Palmeiras já envolvido como vítima, né, sofrendo aí 3 vezes com atos racistas. A gente sabe que não é só o Palmeiras. Vamos para o intervalo, daqui a pouco vamos falar muito do jogaço que foi Bahia Internacional, primeiro confronto entre os dois, estreia dos dois também na Libertadores da América. O intervalo é rápido e a gente volta já.